Graça e paz, meus irmãos. Peço que vocês abram suas Bíblias no Salmo de número 21. Nós ainda não terminamos a nossa sequência de sermões em Mateus. Mas como os sermões não vinham em sequência nesse mês de janeiro, eu gostaria de expor hoje o Salmo 21. Alguns irmãos já tiveram contato com esse salmo, tendo em vista que nós estudamos nas quartas-feiras o livro dos Salmos e encerramos o nosso ano de 2024 no Salmo 100. Passamos por 100 salmos até agora, nas quartas-feiras, mas para aqueles que não puderam participar dessas exposições no livro dos Salmos, hoje poderão se alimentar com a bendita palavra do Senhor no Salmo de número 21. Eu quero ler todo o Salmo, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias, atentamente, e depois nós extrairemos algumas lições preciosas deste Salmo. Assim diz a palavra do Senhor, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo o sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós clamamos ao Deus que pode nos ouvir e pode nos atender de acordo com a sua vontade. E nesse instante, ó Deus, no momento em que nós meditaremos na tua bendita palavra, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor se digne de nos iluminar com o seu Santo Espírito, para que de fato nós possamos compreender essa bendita palavra, compreender, ó Deus, o objetivo de estarmos na igreja cultuando o nome do Senhor, compreendermos, ó Deus, o objetivo de um Deus todo-poderoso, estabelecer aliança com um povo pecador, para manifestar, ó Deus, a glória de um Rei eterno. Ilumina-nos, portanto, ó Deus, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu escrevi uma pastoral para esse domingo, algumas pessoas talvez tenham lido, outras talvez escutado, porque eu gravei um pequeno áudio justamente com a pastoral que eu escrevi e que costumo escrever todos os domingos para a edificação da igreja. Vocês lembram do título da pastoral? Fala de vitória, alguma coisa assim. Uma vitória verdadeiramente satisfatória. E eu queria começar esse sermão perguntando, porque normalmente quando nós começamos o ano, terminamos um ano e começamos o próximo ano cheio de planos e metas, algumas metas sonhadoras, inatingíveis, inalcançáveis. Não é bom fazer metas assim, traçar planos
sem o mínimo conceito de realidade. Mas o fato é que nós pensamos e queremos, entre aspas, falarei isso, romper em fé. Mas, irmãos, nossas metas normalmente têm a ver com vitória, com felicidade, e isso é a busca do ser humano. O ser humano sempre busca ser feliz. Então eu queria perguntar à igreja do Senhor: você é feliz? Ou, outra pergunta que a gente poderia dizer aqui seria: que tipo de vitória realmente te satisfaz? É muito importante a gente refletir nessa pergunta, nas duas. Uma é muito conectada à outra, porque normalmente, meus irmãos, nós condicionamos as nossas satisfações, as felicidades, ou a nossa felicidade, em alguma coisa que seja realmente palpável. Realmente palpável. Então precisa ser alguma coisa que a gente percebeu que nos satisfez. Por exemplo, quando alguém, eu não quero causar fome em ninguém, mas quando alguém prepara uma comida boa, o necessário talvez fosse ali uma colherinha de cada coisa, e aquilo seria necessário para que alguém já tivesse ali a sua alimentação razoável, alimentou o corpo, está tudo certo. Mas quando a gente vai, alguém convida a gente para almoçar, e a comida está boa, como é que aquilo nos satisfaz? Quando a gente come de verdade. A maioria dos nutricionistas diz que não é bom jantar. Mas o que é que satisfaz alguém que gosta de comer? Uma janta bem pesada para a gente dormir com a barriga estufada. Porque satisfez a nossa gula, a gente ficou pesado. Tudo bem que a comida estava boa, mas não precisava extrapolar. Eu diria que até para quem convida alguém, por exemplo, e a pessoa é adepta àquelas dietas de comer um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e a gente convida uma pessoa dessa para almoçar. Aí ela vai lá, coloca 1 grão de arroz, meio de feijão. A gente fica olhando, acho que a comida ficou ruim, só pode. Come mais, fulano, come mais. E se a gente não gostou da comida, mas comeu e ainda disse que está bom, o que o dono da casa diz? Não, come mais um pouquinho. Porque satisfaz, e a gente, embora não tenha gostado, eu já passei algumas vezes por isso, embora não tenha gostado, tem que comer de novo, porque aquilo satisfaz o dono da casa. Normalmente, as nossas satisfações têm a ver com aquilo que a gente realizou, com aquilo que a gente recebeu, com aquilo que a gente ganhou. Mas a gente não pergunta tanto nas nossas metas, nos nossos planos, se aquilo de fato agradou ao Senhor. Aliás, eu diria que normalmente ninguém coloca nas suas metas, como primeira cláusula, minha meta nesse ano é fazer todas as coisas para a glória de Deus. Porque isso é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Imagina, o número 1 da lista de planos. Esse ano eu quero fazer todas as coisas para a glória do Senhor. Dificilmente nós fazemos isso, irmãos. Porque a gente vive nesse mundo caído e a pecaminosidade do nosso coração faz com que a gente olhe só para nós. Eu diria, meus irmãos, que toda a nossa busca tem a ver com a satisfação nossa. Por exemplo, e um exemplo talvez que não faça parte da sua realidade, ou talvez faça. Por que a gente procura uma igreja para congregar? Algumas pessoas procuram a igreja por causa da fachada. Não, a igreja é bonita, imponente. Eu me lembro que uma vez eu procurei um emprego e eu não descansei enquanto eu não consegui trabalhar naquela empresa, porque eu passava na frente dela e a fachada da empresa era imponente. E eu dizia, um dia minha realização profissional vai ser trabalhar naquela empresa. E aí me chamaram para uma entrevista e eu fui com todo o gás. E passei nas entrevistas e fui trabalhar. O primeiro dia eu passei da porta para dentro.
E a empresa não tinha nada, absolutamente nada a ver com o que eu olhava na fachada. Mas aquilo me satisfazia, porque eu passava todo dia na frente da empresa e eu queria trabalhar lá. Trabalhei às duras penas durante um tempo lá, porque o trabalho simplesmente me frustrou, não era tudo aquilo que eu imaginava. Então a fachada nem sempre é o ideal. A gente procura uma igreja porque a música é boa, mas nem só de música viverá o homem. A gente procura a igreja porque aquela igreja é bíblica, mas nós temos as nossas dúvidas teológicas. Então a gente não vai mais para a igreja para se alimentar com o sermão. O autodidata faz o quê? Vai para a igreja para criticar. E enquanto ele não conseguir encontrar algum ponto de discordância, ele nunca vai se satisfazer, porque a satisfação dele não é necessariamente fazer a vontade do Senhor, é satisfazer a sua exigência intelectual, porque isso não é fé. E a gente está cheio, o mundo está cheio disso, irmãos, eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu fui seminarista. O seminarista é o bicho mais miserável do planeta. Ele começa a aprender e ele aprendeu 2 frases de grego. E ele já acha que é um exegeta, e agora todo o sermão ele vai criticar, porque ele quer se satisfazer com aquilo que ele já aprendeu. Até um professor chamar a gente, puxar a orelha e dizer: o que vocês estão pensando, miseráveis? Todos nós somos assim. E nós perdemos de vista a vitória que realmente satisfaz a vontade de Deus. E me parece que o Salmo nos fala disso. O Salmo nos fala de vitórias, o Salmo nos fala de alegria. Por isso que eu perguntei se você é feliz. Eu quero fazer outra pergunta. Obviamente, as perguntas são retóricas, mas seria bom que você respondesse para si mesmo. Jesus se alegra com os feitos de vocês? Será que se Jesus Cristo tivesse que ficar na planilha dele, planilha celestial, na caneta santa, fazendo o checklist daquilo que agrada a ele, mas se estivesse olhando para a nossa vida? Será que nós, hoje, deixaríamos Jesus Cristo feliz? Com os nossos anseios pessoais, todos eles alcançados, com a nossa lista de planejamento que não considerou o fazer a vontade de Deus? O Salmo nos encoraja, irmãos, a pensar em vitórias que verdadeiramente agradam a Deus. E eu gostaria de separar esse Salmo em 3 partes, poderia ser 2, mas normalmente o presbiteriano agrada mais ao presbiteriano fazer em 3 pontos. Então, eu separei esse Salmo em 3 pontos. Na primeira parte desse Salmo, nós vemos uma exultação pelas vitórias concedidas, e aí a gente precisa, como pessoas que somos, olhar para o ano de 2024 e pensar naquilo que nos satisfez. Será que a gente já pensou em alguma coisa que verdadeiramente nos satisfez? Ou a gente terminou o ano frustrado? Veja bem, a tônica da nossa mente é pensar nas vitórias que a gente alcançou aqui. Pode ver, é simples, basta eu dizer, pense no ano de 2024. Dificilmente você vai pensar em outra coisa que não seja um trabalho, alguma coisa, alguma realização. Mas o Salmo começa dizendo assim: na tua força o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Nós não temos um contexto tão claro nesse Salmo, é difícil, muitos salmos não têm contexto. Mas se a gente pensar na vida de Davi, porque é um salmo de Davi, a gente pode pensar aqui em várias vitórias que foram concedidas a ele, até música cantavam para Davi. Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Enfim, era um homem vencedor. Muitas vitórias ele alcançou. Mas parece, meus irmãos, que
a vitória real que o salmista está falando aqui não é necessariamente essas lutas que ele vencia, porque muitas delas ele conseguia vencer, eu diria, pela sua estratégia, pela sua capacidade, ele podia. Desde jovem, ele salvou as ovelhas do seu pai de um urso ou de um leão, um rapaz, um guri. Não deixou o leão, o urso, pegar as ovelhas do seu pai. Era alguém que sabia e que vencia, acostumado com vitórias. Mas ele fala aqui que ele se alegra e exulta com uma salvação que aponta mais do que vitórias aqui. Porque tudo que nós alcançamos aqui é extremamente passageiro. As coisas vêm e vão. A vida vem e vai. A história é assim. E aí, no verso 2, ele diz: satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Irmãos, aqui parece que Davi está encorajando a gente a orar ao Senhor, porque Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração, mas não é essa a ideia do Salmo, até porque Deus faz sempre o que satisfaz a vontade dEle. Cristo veio ao mundo e satisfez a vontade do Senhor. Cristo, mesmo sendo crucificado, ele orou ao Senhor: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Irmãos, o cálice que ele estava para beber era o cálice da ira de Deus, e isso não é prazeroso para ninguém. Todavia, seja feita a vontade do Senhor. O que importava para o verdadeiro rei não era fazer a sua vontade ou satisfazer a própria vontade, mas sim a vontade do Senhor. Então, ele exulta com uma salvação, porque era desejo do coração de Deus dar-lhe vitórias. E aí ele traz aqui uma linguagem como daqueles vencedores, daqueles guerreiros, daqueles competidores antigos que recebiam uma coroa de algum tipo eu não sei se aquilo era rúcula, louro, alface, não sei o que era aquele negócio. E era comum para alguém que vencia. Eles colocavam aquela coroa porque era sinal de que aquele competidor, aquele atleta era um vencedor. Então ele está falando aqui de vitórias. O Senhor lhe pôs uma coroa na cabeça, uma coroa de ouro. E aí parece que agora ele começa a encaminhar o salmo para aquilo que ele realmente quer que os seus leitores atentem. Veja bem, ele diz no verso 4, ele te pediu vida, e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo o sempre. Irmãos, Davi morreu. Como Deus poderia conceder um pedido destes a Davi? Porque Deus prometeu a Davi que o trono jamais se apartaria da sua descendência. Nunca, jamais o trono se apartaria da descendência de Davi. Mas toda a família de Davi muito provavelmente morreu. Mas existe um rei todo-poderoso que reina sobre tudo e sobre todos. E que é justamente da descendência de Davi. Deus cumpriu a sua promessa. Essa promessa apontava para algo que enchia o coração de Davi. Irmãos, nós vemos esse tipo de promessa, essas setas apontando para o verdadeiro rei desde o Antigo Testamento. Nem todos enxergam dessa forma. Mas desde Gênesis já se enxerga uma aliança e uma seta apontando para um rei que viria. Desde Gênesis a Apocalipse se enxerga isso. E agora ele diz, olha, o rei te pediu, é um rei exultante, que pediu vida ao Senhor. E ele deu, para todo sempre. Não deu apenas vida, deu longevidade para sempre. Veja que essa palavra se repete. Lá no verso 6 tem um paralelo do verso 4. Pois o puseste por bênção para sempre.
Como assim para sempre, se a vida de Davi sempre foi altos e baixos? Imagina Davi escondido numa caverna, sendo perseguido pelo rei Saul, ou sendo perseguido pelo próprio filho, mas exultante, se alegrando, porque Deus o fez vencer e lhe abençoou para sempre. Como assim sempre? Irmãos, nunca, a vida de ninguém foi somente glórias, somente coroa de ouro. Todo mundo passa por altos e baixos, absolutamente todo mundo, mas isso não significa que Deus não abençoe as pessoas para sempre, porque a bênção que Deus dá não se resume a bênçãos que nós recebemos aqui, e é por isso que as pessoas vivem infelizes. Porque elas olham para cá. E quando todos os caminhos frustram as pessoas aqui, elas se entristecem, porque estão olhando para o lugar errado. Estão considerando a satisfação do ponto de vista totalmente equivocado. Não estão olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, todas as coisas que acontecem aqui, pela mínima coisa, alguém se entristece. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Volta e meia veio uma mensagem para nós: pastor, vem aqui, preciso de um conselho, vamos lá. O que será que aconteceu? Todas as vezes que nós aconselhamos alguém, o problema é o mesmo. Sempre o problema é o mesmo. Desviou o foco. O senhor está falando da minha vida? Sim. E poderia aplicar a mesma técnica para todo mundo. Normalmente nós desviamos o foco. Olhamos para o outro lado, ficamos infelizes, insatisfeitos, pecamos, ofendemos a santidade de Deus. Mas aqui nós vemos um rei que exulta. Grande lhe é a glória da tua salvação. Ele fala em salvação várias vezes nesse salmo. Então ele exulta, ele olha para trás e ele vê que Deus fez promessas e cumpriu. Deus disse que ele seria rei e ele foi. Deus concedeu vitórias para ele enquanto rei ou antes de ser rei, foi um homem vitorioso. Mas essa bênção que ele fala para sempre não se resume a bênçãos nessa vida, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa se alegrar com as bênçãos que a gente recebe aqui. Eu não sou um masoquista. Não sou um neurótico para dizer assim, não, sua vida é derrotada, mas você tem que estar feliz. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se a nossa busca for apenas por isso, nada nos satisfaz. Absolutamente nada. Quer ver? Só um exemplo. Faz um tempo que a gente está tentando tirar uma bagunça que tinha na beira da porta. Computador espalhado, um monte de coisa que tinha ali, que me incomodava, e incomodava todo mundo, eu acho. Enfim, tiramos a bagunça. Tem que fazer alguma coisa, né? Tem uma cabinezinha ali. Quando você entrou aqui, qual foi a primeira coisa que você percebeu? A resposta é só uma, irmãos. Que cheiro de tinta. Não foi? Incomoda. Nada nos satisfaz plenamente. Que cheiro de tinta. Ruim. Tem um monte de coisa por detrás. Alguém que trabalhou, coisas que foram feitas, um monte de coisa. A gente chegou na igreja, tem um cheiro de tinta, é terrível. Pronto. Nada nos satisfaz plenamente. Eu estou vendo aquele negócio daqui. E estou vendo que poderia estar bem retinho, mas tem uma parte lá que está torta. Eu tô Nada nos satisfaz plenamente. Porque, via de regra, a nossa intenção é essa. A gente quer que as coisas sejam exatamente do nosso jeito. Mas o nosso jeito não necessariamente satisfaz a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, uma exultação pelas vitórias concedidas. E aí, no verso 7, já passando para a segunda parte, o verso 7 ele diz assim: o rei confia no Senhor. Esse Senhor aqui é Yahvé, o Deus da aliança. E pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. Você percebeu que esse Altíssimo, muito provavelmente na sua Bíblia, tem um A maiúsculo? Por que será esse A aqui aleatório? Todas as palavras minúsculas, mas esse aqui, especialmente, tem um A maiúsculo. Não é simplesmente alguém que sobe num monte
para orar no monte, como é a prática de muitos. Embora ele tenha feito isso, para ficar sozinho com o Pai, esse Altíssimo aqui, meus irmãos, é uma seta apontando para Jesus Cristo. E o Antigo Testamento está cheio disso, os Salmos estão cheios disso. Aliás, nessa segunda parte, ele fala, do verso 8 ao verso 12, ele apresenta uma confiança pelas vitórias que ainda virão. Veja que a linguagem muda, a conjugação dos verbos muda, e ele diz: a tua mão alcançará todos os teus inimigos. Ou seja, vitórias sobre os inimigos. Batalhas que ele certamente venceria. Deus há de derrotar todos os seus inimigos. Aliás, ele já fez isso. Deus já derrotou todos os seus inimigos. Só que para nós, parece que isso é pouco palpável. Para nós isso é pouco palpável. Mas o Senhor é vencedor. E a vitória dele tem nome. A vitória de Deus tem nome. E o nome dessa vitória é Jesus Cristo. Em Cristo, Deus venceu o pior de todos os nossos inimigos. Mas nós nos entristecemos com as coisas aqui. Viu como as coisas pouco nos satisfazem? O ventilador está bem bom, esse ventinho aqui. Mas eu não consigo deixar a Bíblia aberta no Salmo 21. Vou desligar? Vou brigar com a Bíblia o sermão inteiro? Tudo nos tira a atenção, tudo nos incomoda, porque, irmãos, o Salmo está dizendo isso. Há uma vitória especial que nos foi concedida, que nós não conseguimos conquistar com as coisas que fazemos aqui. Dificilmente nós venceremos os nossos inimigos. Aliás, irmãos, às vezes a gente acha inimigos até onde não tem. Eu não sei se você tem inimigos de verdade, alguém que seja seu arquirrival, alguma coisa assim. Às vezes a gente planta essas coisas na mente da gente, não, por fulano. Irmãos, isso a gente coloca na vida da gente só para nos atrapalhar. Fulano é o nosso arqui-inimigo. Irmãos, nós não temos inimigos aqui. A nossa luta não é contra pessoas, é contra potestades e principados. Mas nós criamos essas lutas, essas batalhas aqui, e ainda oramos às vezes para Deus nos dar vitória sobre os inimigos. Que inimigos são esses? O seu pior inimigo é você mesmo. O seu pior inimigo é você. Muitas vezes você é traído pela sua gula, pelo seu desejo, pela sua consciência, muitas vezes, mas tenta achar erro nos outros. Mas o problema não são os outros, e às vezes são. Mas a maioria das vezes o problema somos nós. Na maioria das vezes, olhamos para o lugar errado. Davi está dizendo aqui que ele havia conquistado ou ganho várias vitórias, mas a batalha não tinha acabado ainda, e ele confiava no fato de que Deus venceria essas batalhas. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, eu estou confiante. Mas veja bem, a tua mão alcançará todos os teus inimigos, e não necessariamente os meus. Não necessariamente os meus. É importante nós olharmos para esses detalhes, irmãos, porque às vezes Deus alcança os seus inimigos, mas sabe o que Ele faz? Ao invés de simplesmente derrotá-los, consumi-los, Ele lhes abre o coração. Porque desde o momento do nosso nascimento, irmãos, nós somos inimigos de Deus. E é uma vitória para o Senhor quando Ele abre o coração de alguém, rasga o coração e coloca ali um coração de verdade, um coração de carne que pulsa pelo Evangelho. Antes éramos inimigos de Deus, mas agora fomos alcançados pela sua graça, fomos derrotados. E graças a Deus por isso.
Porque toda vida, creia nisso, irmão, toda vida você vai lutar contra o Evangelho. Toda vida você vai querer se afastar da presença de Deus. Toda vida você vai querer ceder aos seus caprichos. Toda vida você vai querer satisfazer os seus anseios intelectuais. Toda vida você vai fazer isso. E se Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus que derrota os seus inimigos, não te abrir de verdade o coração, não rasgar o teu coração de verdade, não te dar o verdadeiro entendimento, você vai viver lutando dessa forma. A boa notícia é que o Salmo garante isso. A tua mão alcançará todos os seus inimigos. Para alguns, ele vai converter o coração. Outros receberão a punição. Mas Deus sempre é vitorioso. Absolutamente sempre. Não há nada que Deus faça que é errado. Inclusive o Salmo 9 diz isso. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares, apontando muito provavelmente para o juízo final, o dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Mas Deus será vitorioso. E aí, no verso 11, Davi parece que coloca uma pulga atrás da orelha da gente aqui, porque ele diz assim: se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, veja bem, ele não está necessariamente falando de inimigos que se levantarão a fio de espada contra o Senhor. Ele está falando sobre inimigos que urdem em intrigas, e aí a gente automaticamente pensa em alguém que tenha nos difamado. Automaticamente a gente pensa em alguém que falou mal de nós, ou coisa parecida. A gente não fala mal de ninguém, é claro, só os outros que falam mal. Mas onde é que nós vemos a primeira vez que um inimigo de Deus urde intrigas contra ele? Irmãos, nós vemos isso desde Gênesis. Lá no Éden nós vemos isso. Mas a nossa preocupação são os inimigos. É o vizinho que é assim, é o irmão da igreja que tal. Nossa luta não é contra essas coisas daqui, irmãos. Isso desvia o nosso foco, faz com que as coisas que nós fazemos aqui tragam glória para nós, e isso é pecado. O nosso inimigo está desde lá derrotado, porque assim como ele plantou a semente maligna no coração do homem, o próprio Deus disse: haverá alguém que virá. Tu lhe ferirás apenas o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. É o que a teologia chama de proto-evangelho. Como assim? Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, sim, Senhor. Já apontando para uma vitória que viria e que é muito maior do que essas vitórias que nós podemos alcançar aqui. E aí, por fim, irmãos, nós vemos aqui, a partir do verso 12, uma oração pela exaltação do Senhor. Ele diz: porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Exalta-te, Senhor, na tua força. A exaltação de Jesus Cristo já está sendo tipificada aqui. Porque Davi é um tipo de Cristo. Davi aponta para Cristo, o seu reinado aponta para Cristo. A promessa de um reino sempre eterno aponta para Cristo. A promessa de um descendente que jamais sairia do trono aponta para Cristo. O cumprimento dessa promessa é o próprio Jesus Cristo. Tudo aponta para Cristo, mas talvez isso não nos satisfaça, mas satisfez a vontade de Deus. E não foi ninguém que o exaltou, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O reinado de Davi é apenas uma sombra de um reinado eterno. Ele morreu, mas a promessa se cumpriu.
E a única coisa que nós podemos fazer é cantar louvores. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Quando foi que nós, nas nossas metas, nós pensamos nesse ano, eu quero de fato louvar ao Senhor, porque eu só posso obter vitórias aqui, porque Jesus Cristo é vencedor. Quando foi que nós colocamos nas nossas metas o desejo ardente de estar na presença de Deus, junto com os nossos irmãos, celebrando as vitórias dele? Meus irmãos, isso é um problema, muitas vezes, porque na maioria das vezes, ao invés de nós agendarmos a nossa vida para que mais vezes estejamos em comunhão com os nossos irmãos, a gente começa a calcular as justificativas que teremos para dizer que não fomos, que não estamos, que não podemos. Claro que aqui isso não acontece, mas em outros lugares isso acontece, e é um problema, porque na maioria das vezes que isso acontece é porque as pessoas estão olhando para elas, estão olhando para as circunstâncias, estão olhando para qualquer lugar, menos para aquele que de fato venceu e pode nos fazer vencer até mesmo a nós. Então eu queria que você pensasse nisso. É necessário que a gente pense nas vitórias concedidas e se alegre por isso. Mas que tipo de vitória verdadeiramente nos satisfaz? Será que nós somos satisfeitos em Cristo? Será que a vitória do eterno Rei, aquele que vence todas as suas batalhas, e a pior delas ele já venceu, que foi a morte, será que essa vitória nos satisfaz? Será que isso nos deixa felizes? É necessário que a gente lembre da maior vitória, meus irmãos, que nós não poderíamos alcançar. Cristo Jesus é vitorioso e só por isso nós podemos vencer. E Ele nos abençoa, Ele é misericordioso, Ele renova a sua misericórdia sobre nós. Se nós pensarmos dessa forma e formos gratos de fato e de verdade por aquilo que o Senhor Jesus já fez, muitas coisas mudarão. Nosso esforço será renovado. Nossa dinâmica de vida, nossa expectativa vai mudar. Porque o nosso foco agora foi ajustado. E louvado seja o nome do Senhor por isso. É necessário que a gente também preze pelas vitórias que ainda virão. Mas que tipo de vitória é que nós estamos almejando aqui? Porque, meus irmãos, uma vitória que nós poderíamos almejar, nem sempre queremos permanecer em comunhão com Deus e com a igreja. Nem sempre almejamos isso. Se almejássemos isso, nossa vida não seria cheia de justificativas. Nós não procuraríamos, como o bom gaúcho fala, um linguajar bem teológico, moderno, não tanto, chifre em cabeça de cavalo. Em todo lugar a gente procura um problema. Para quê? Para que aquilo seja uma desculpa para nos decepcionar, e aí a gente pode ficar afastado. Nada nos satisfaz. Nós não deveríamos estar preocupados apenas com a nossa satisfação, mas sim em satisfazer a vontade de Deus, e isso implica renúncia, implica confessar os seus pecados, implica mover céus e terra, se for necessário, para que estejamos próximos do Senhor. Ah, pastor, mas eu fico próximo de Deus em casa. É mentira isso, está te enganando. Isso não é verdade. A gente pode ler, a gente se esforça, a gente
vê 30 mil vídeos por dia, depois vem um relatório lá, seu consumo aumentou não sei quantos por cento. Somente com coisas que edificam? Quais as vitórias Deus te concederá, além dessa que Ele já te concedeu, que realmente vai te satisfazer? Porque deveria ser uma satisfação para nós estar na presença de Deus em comunhão com os nossos irmãos. Pense nisso. Eu costumo dizer para os homens da igreja, vai fazer eleição. Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não aceito, não quero. Para homem tem que ser convocação. Para mulher também, né? Deveria ser. Fazer alguma coisa, pelo menos alguma coisa que a gente possa dizer, eu me esforcei. Nem sempre conseguimos. Mas é necessário que a gente saia da nossa zona de conforto e simplesmente diga sim ao chamado do Senhor. Mas eu não sei fazer, ninguém sabia, todo mundo é chamado sem saber. Todo mundo é chamado sem saber. E aqueles que mais sabem, muito pouco fazem. E se vangloriam. Sabem muito, fazem pouco e criticam quem faz muito. Essa é a lógica humana. Só que é uma lógica totalmente invertida. Isso não satisfaz a vontade de Deus. Agora, renúncia, esforço, arrependimento. Tudo isso satisfaz a vontade do Senhor, porque nós estamos satisfeitos já em uma vitória que nós já recebemos. E o meu desejo sincero para você é que nesse ano, que já está quase, o primeiro mês já está quase acabando, e a gente ainda está falando de ano, e lá em junho a gente para de falar sobre o ano passado. O meu desejo sincero é que você coloque como meta fazer a vontade de Deus, se esforçar para fazer as coisas para a glória de Deus. É claro que a gente pode pensar que tudo glorifica a Deus, e isso é verdade. Nossas vitórias glorificam a Deus, os nossos fracassos também, porque nada foge da vontade de Deus. Mas é necessário que a gente abra os olhos para isso. Por fato de que Deus venceu, o rei se alegra. E você já percebeu que a coroa que ele recebeu, veja bem, e a gente está esperando a coroa, a hora de chegar ao ponto alto do sermão, para que a gente receba uma coroa de ouro. Mas a coroa do rei vencedor não foi de ouro. Não foi de ouro. Talvez a gente esteja esperando uma coroa de ouro aqui, mas a coroa do nosso rei, aquele que verdadeiramente venceu todas as batalhas, não teve nada de ouro. Era cravejada de espinhos. Cravejada de espinhos, e por meio daquele sacrifício, ele venceu. Não recebeu honras, não recebeu uma coroa de ouro. O máximo de coroa que ele recebeu foi uma coroa de espinhos. Mas ele foi exaltado sobremaneira. Ele venceu para que nós pudéssemos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso que o tema do nosso culto é esse. Um povo vitorioso em Cristo Jesus. E aí a gente já pensa, um povo que vai conquistar tudo aqui. Aqui pode ser que você seja derrotado, mas tem uma vitória que nunca poderá ser retirada das suas mãos, se você de fato professa uma fé nesse rei vencedor, uma fé verdadeira num rei verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Nos preparando já para participar da ceia do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor bem sabe que aquilo que nos satisfaz nem sempre é da vontade do Senhor. Nem sempre satisfaz o desejo do teu coração, mas hoje, ó Deus,
nós fomos confrontados e confortados. Fomos confrontados, ó Deus, porque muitas vezes o nosso intento é sanar os desejos do nosso coração. É ser vitoriosos pela força do nosso próprio braço. Mas fomos confortados, porque o Senhor nos venceu. O Senhor arrancou o nosso coração de pedra e colocou no lugar um coração de carne. O Senhor nos tirou do império das trevas. E nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude por meio do seu Santo Espírito a lembrar disso. A lembrar que nós já temos a vitória que necessitamos e que de fato agrada ao Senhor, a vitória de um grande rei. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a perceber que todas as vitórias que nós obtemos nessa vida só são de fato satisfatórias se agradarem ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a fazer a Tua vontade, guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Livra-nos, ó Deus, dos anseios pecaminosos do nosso coração. Mas não deixa, ó Deus, com que nós nos afastemos de Ti. Arrumemos justificativas para ficar parados. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, apesar de nós, estando ou não com vontade, mas convictos de que fazer a obra do Senhor é um privilégio e satisfaz a Tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Abre o nosso coração a Deus desde já, para que possamos valorizar esse importante sacramento que nós participaremos nesse instante. Obrigado, ó Deus, porque falastes conosco hoje. Nós louvamos o Teu nome, reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão. E oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma canção em preparação para a ceia do Senhor. Peço que você, desde já, faça aquele exercício que o apóstolo Paulo nos orienta. Examinar-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É necessário que nós lembremos dos nossos atos e reflitamos naquilo que de fato fizemos que ofendeu a santidade do Senhor. É necessário arrependimento, contrição. Faça isso enquanto nós ouvimos a canção.